Just close our eyes for a moment. Feche os seus olhos por um momento. Have a tremendous sense of the weight of God's presence. Nós temos um tremendo sentimento do peso da glória do Senhor. And I don't want us to lose the momentum in the Spirit. E eu não quero que a gente perca esse momento no Espírito. God is definitely visiting us, Deus certamente está nos visitando, breathing on us, soprando sobre nós, bringing fresh life to you. trazendo uma nova vida para você. And I want your heart to just be open E eu quero que seu coração esteja aberto as you would listen to the word. ao ouvir a palavra. Today is a day of rain. Hoje é um dia de chuva. The former and the latter rain will fall together. A chuva serode e a chuva temporã vão cair juntas. A rain that will cause things to grow again. A chuva que vai fazer as coisas crescerem novamente. Whatever has been dry in your life, O que está seco na sua vida, whatever wilderness you have experienced, qualquer deserto que você tenha experimentado, the Bible says, a my Bíblia doctrine diz is like rain. que a minha doutrina é como a chuva. And Father, today, Pai, hoje, let your doctrine fall like rain. que a sua doutrina caia sobre nós como chuva. The word says, does the rain have a father? A palavra diz, a chuva tem um pai? We thank you the words that come out from the mouths of Father. Nós te agradecemos porque a palavra sai da boca de um pai. They fall like rain upon us. E essa palavra vai cair sobre nós como chuva. Let the manna of your word rain upon us Que o maná da sua palavra caia sobre nós hoje. so that we can pick up the proceeding word, Para que nós possamos pegar a palavra que a procede. word that we can live, Uma palavra que nós possamos viver a dela. word that we will receive direction. Uma palavra que vai nos direcionar I reach deep into the spirit man profundamente no homem espiritual. and I call forth those deep things. E eu clamo tudo que está ali dentro, que saia, venha para fora. I access those things deep within our spirit Eu soul, acesso as coisas profundamente dentro do nosso homem espiritual. and I pull them out. E eu trago para fora Those secret things, those things that are inherited, as coisas secretas, as coisas que nós herdamos, the richness of God inside of us. a riqueza de Deus dentro de nós. May our thoughts receive those things Que os today. nossos pensamentos recebam essas coisas. Let it rain. Que possa chover. Let the rain of God fall on us. Que a chuva de Deus caia sobre nós. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Well, morning. Bom dia. Good to see you again this morning. É bom poder rever você novamente nessa manhã. Can you believe it's the last day? Dá para acreditar que chegamos no último dia? Amen. But it's good to see so many of you here again this morning. E é muito bom poder rever muitos aqui nessa manhã. And we want to welcome you. E eu gostaria de dizer que você é bem-vindo. My wife will greet you later and she'll also pass a vote of thanks to you. A minha esposa depois vai dar uma pequena saudação e vai falar também com vocês. Before I begin with the message this morning, just a few announcements. E antes que eu comece com a mensagem, eu gostaria de fazer alguns anúncios. How many of you are here for the first time today? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Hoje, quem veio pela First time? primeira vez? Okay, just a few of you. Welcome this morning. Good to have you with us. Bem-vindo nessa manhã, é bom ter vocês conosco. The reason I ask that is these sessions you can't just listen to one message. Eu estou perguntando isso porque essas sessões que tivemos, não dá para você ouvir só uma mensagem. It's easy for you to misunderstand what was said. Porque é fácil, por ouvir uma só, acabar entendendo de forma errada. So I will advise you to go to the website Então eu recomendo que você vá ao and website you can download the video or the audios and you can watch or listen to them. e ali você pode fazer um download do vídeo, dos áudios, para poder ouvir o que você perdeu. So if you have not been here for all the sessions, please try and do that. Então, aqueles que não vierem todas as sessões, por favor, visite o website e pegue as mensagens. During the break, we will receive an offering. Durante o intervalo, um pouquinho antes do intervalo, nós vamos estar recebendo ofertas. So please feel free to leave an offering if you would like. Então, fique à vontade para deixar a sua oferta antes do intervalo. I'm not sure if the card machine is available today. Yeah?
There is a card machine, a Visa machine. Também existe uma máquina, né, de cartão para quem gostaria de So if deixar you em want to cartão. give an offering using your card, you're welcome to do that. Então, se por acaso alguém gostaria de dar uma oferta no cartão, é possível também, né? Amen. Amém? Now, we're going to have just 3 sessions today. Hoje nós vamos ter apenas 3 sessões. And in the last session, which will be before lunch, A última sessão vai ser a sessão antes do almoço. we're going to share communion together. Nós vamos fazer a Santa Ceia juntos. And then lunch will be served on the first floor, which E is where the restaurant is. E o almoço vai ser servido no restaurante que fica no primeiro andar aqui desse prédio. But you'll need to get a ticket. Mas vocês vão receber um cartão, um Okay, ticket. so I'm sure the tickets will be available during the break. Então, And, durante o intervalo, você vai receber esse ticket. so if you're joining us for lunch, please make sure that you get a ticket. Então, aqueles que vão almoçar conosco, por favor, certifique-se que receberam o ticket. Amen. Amém? One last announcement. Pastor Roy is going to be back in Brazil on the 10th of November. Um último anúncio, o pastor Roy vai estar de volta no Brasil em 10 de novembro. And you can go to internationalapostolicforum.org. E os interessados podem ir no site www.internationalapostolicforum.org For the details of the meeting that they are having on the 10th of November. para pegar os detalhes da reunião que será no dia 10 de novembro. Amen. Amém? Are you ready? Estão prontos? I got only 2 sessions, so I'm going to talk fast. Então, eu só tenho 2 sessões e eu vou falar bem rápido. Amen. Amém. Yesterday and the day before, Ontem, no dia antes, we looked at Hebrews chapter 3. nós vimos Hebreus capítulo 3. And we shared how the writer to the Hebrews, E nós compartilhamos como o autor Said aos that Hebreus you should consider Christ the apostle and high priesthood. disse como nós deveríamos considerar Cristo o autor e sacerdote da nossa fé. And as you read the portion of scripture, E quando você lê essa passagem you na will see that Escritura, there is a reference to 2 houses. você viu ali que há uma referência a 2 casas. The house of Moses, A casa de Moisés, and how Moses was a faithful servant in his e house, como Moisés foi um servo fiel na casa dele, but Christ as a son mas Cristo como um filho was over his house, estava sobre a sua casa, and that house is you and me. e aquela casa se refere a você e a mim. So we went through a journey of understanding what the house is Então, juntos nós fomos numa jornada para ter o entendimento do que é ser uma casa. and how there is a significant change from servanthood to sonship. E como há uma mudança significativa de servidão para filiação. So everything that Moses built Então, tudo que Moisés construiu was under the law, estava debaixo da lei and it was built on servitude. e foi construído de acordo com a servidão. But Christ, who is the fulfillment of the law, Porém, Cristo, que é o cumprimento da lei, the house is built on the principle of sonship. com Cristo a casa é construída baseado baseado na filiação. And we began to examine and find out E nós começamos juntos a examinar e descobrir that the place of rest que o local de descanso, is actually our sonship in God. na verdade, é a nossa filiação em Deus. That you are now God's resting place. Porque agora você se tornou o lugar onde Deus descansa. That He lives in you. Deus vive em você. And you are His son. E você é o filho dele. God is your father. Deus é o seu pai. The book of Galatians chapter 3 O livro de Gálatas 3, will tell capítulo you 3, that by faith in Christ Jesus, fala que pela fé em Cristo Jesus, you are the sons of God. nós somos os filhos de Deus. The book of John chapter 1 verse 12 João 1:12 and many other scriptures e em várias outras escrituras will talk to you about your sonship in God. fala para você sobre a sua filiação em Deus. Now, because we are so used to religion, Mas porque nós estamos muito acostumados com a we religião, have missed out on relationship. nós acabamos perdendo a questão do relacionamento. So oftentimes for us to relate to God, Então, muitas vezes, para que a gente se relacione com Deus, we need a medium. a gente precisa de uma mídia. We need something to help us to connect with God. A gente precisa de algo que nos ajude a conectar com Deus. You would find throughout the Old Testament E você vai ver que em todo o Antigo that for Testamento, the nation of Israel to connect with God, para que a nação de Israel se conectasse
conectasse com Deus, they had to do something. eles tinham que fazer alguma You had coisa. to make a sacrifice. Tinham que fazer um sacrifício. You had to celebrate a feast. Tinha que celebrar um festival ou You festa. had to build an altar. Tinha que construir um altar. It's always something you had to do. Tinha sempre algo a ser feito. But when Christ, who is over the house, Mas quando Cristo, que hoje está sobre o comando da casa, demonstrated to us the principle of sonship, ele nos demonstrou o princípio da filiação, he did everything for you. ele fez todas as coisas por você. Amen. He fulfilled everything for you. Ele já cumpriu todas as coisas por você. So God does not desire your sacrifice anymore. Então Deus não deseja mais os seus sacrifícios. He only needs your obedience. Ele só precisa da sua obediência. So he's not looking for your sacrifice. Então ele não fica procurando os seus sacrifícios. He's now looking for an obedient people. Ele agora está procurando um povo obediente. The Bible says Jesus became obedient A Bíblia diz que Jesus se tornou obediente by the things that he suffered, pelas coisas que ele sofreu. and he was made perfect E ele foi aperfeiçoado to become the author of salvation. para se tornar o autor da salvação. So you learn obedience Então você aprende a to be obediência made perfect para ser aperfeiçoado, to become the author. para se tornar um altar. Amen. Amém? There's a learning, Existe um processo de There's a aprendizado, de fazer there's a becoming. e de se tornar. So you must become Então você tem que se tornar as he is. assim como ele é. As he is, Assim como ele é, so are we. nós somos. But it takes a process Mas leva um processo of learning obedience, de aprender a obedecer, of being made perfect, de ser aperfeiçoado, to become. para se tornar. When we say perfect, Quando eu falo perfeito ou Perfect. aperfeiçoado, does not mean faultless. perfeito não quer dizer que não tenha defeitos. Okay? It does not mean that you will be sinless. Não quer dizer que você não vai ter mais pecados. We live in the presence of sin. Nós vivemos diante do pecado. Christ paid the penalty for sin. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. There is a penalty. Houve um preço, The wages of sin o peso do pecado. is death, O salário do pecado But é a the gift morte, of God mas o dom de Deus is eternal life. é a vida eterna. The gift of God O dom de is Deus Jesus Christ, his son. é Jesus Cristo, seu Filho. So he paid your debt. Então ele pagou a sua dívida. He paid the penalty. Ele pagou o preço. That does not mean we still don't have sin amongst us. Isso não quer dizer que não haja pecado em nossas vidas. But he dealt with the penalty. Mas ele já cuidou disso, But pagou o preço. You still have to face the consequence. Mas ainda assim nós enfrentamos as consequências. There are always consequences for your actions. Sempre há consequências baseadas nas nossas ações. So Jesus forgives you, Então Jesus te perdoa, but he does not remove the consequence. mas ele não tira as consequências. So if you steal, Então se você roubar, he will forgive you. ele vai te perdoar. But you must pay back 7 times more. Mas você vai ter que pagar 7 vezes mais por isso. There's a consequence. Há uma Lots consequência. of people think Muitas pessoas that acham because I am forgiven, que porque eu sou perdoado, there are no consequences. então não vai ter mais consequência. That is hyper grace. Isso é o que a gente chama de hipergraça. You still have to face the consequences. Você vai enfrentar sim as consequências. True repentance Um verdadeiro arrependimento is when you accept the É- consequences of your é action. quando você assume as consequências das suas ações. Amen? Amém? That's true repentance. Esse é um verdadeiro arrependimento. This is when you are able to deal with the consequences. É quando você consegue enfrentar ou lidar com as consequências. All of that is learning obedience E tudo isso faz parte do processo de aprender o que é obediência, to be made perfect, para ser aperfeiçoado, so that you can become. para que você possa se tornar. By the way, you are, A propósito, você já é, but you still have to become. mas ainda assim você precisa se tornar. Amen? Amém? David was anointed the king Davi era ungido como rei, in the midst of his family. no meio da família dele. He still had to become the king. Mas ainda assim ele teve que chegar ao momento de se tornar um rei. Saying it Dizer does not mean that you are it. não quer dizer que você já seja.
There's a difference. Há uma diferença. So yesterday I told you who you are. Então ontem eu disse para você quem você é. But today I have to tell you how do you become who you are. Mas hoje eu tenho que te explicar como é que você se torna quem você é. It is the word becoming flesh. É a palavra se tornando carne. As mentioned, doctrine must become reality. Como já falei, a doutrina precisa se tornar uma realidade. You can say that you are blessed, Você pode dizer que você é abençoado, but you must know how to become a blessing. mas você tem que saber como é que se torna uma bênção. You can say that you are a conqueror Você pode falar que você é um vencedor, and that you are an overcomer, que você é mais do que vencedor. but there's a process to become it. Mas há um processo para te levar a se tornar isso. Amen? Amém? Because we enter the kingdom as a child, Porque nós entramos no reino como crianças, which means we have to grow up. que quer dizer que a gente tem que crescer. Amen? Amém? This is about maturity. E isso tem a ver com maturidade. This is about growing up into Christ. Tem a ver com o crescimento em Cristo. One of the fundamental aspects of an apostolic season or an apostolic people Um dos fundamentos de um povo apostólico is about the growth of the people, tem a ver com o crescimento do povo, the maturity of them. a maturidade desse povo. How do they move from glory to glory, Como eles se movem de glória em glória, from strength to strength, de força em força, from victory to de victory? vitória em vitória. They must be able to migrate to new positions. Eles precisam ser capazes de migrar sempre para novas posições. It starts as a seed, Começa como uma semente, then it becomes a herb, aí se torna uma pequena then it árvore, becomes a tree, depois se torna uma then árvore, it has branches, depois começam os galhos, then it has fruit. depois produz frutos. Amen? Amém? And then there's more fruit. E ainda mais frutos. And then there's much fruit. E muitos mais frutos. This is a process of maturity in your life. Isso é o processo de maturidade em sua vida. So when we say sonship, Então, quando falamos filiação, yes, you are the son of God, sim, você é um filho de Deus. but you have to become it. Mas você tem que se tornar um filho de Deus. The becoming is the practical aspects. A parte de se tornar é o que tem a ver com a prática. It's a journey of growing into it. É uma jornada de crescer até chegar lá. Because even though you are a heir, Porque mesmo que você seja um herdeiro, you're still a child. você ainda é uma criança. And the child has to grow up E uma criança tem que crescer to receive the inheritance. para receber a herança. So how does it start? How does it go? Então- How does God deal with it? Então, como é que isso começa? Como é que Deus faz? Como é que acontece? The book of Psalms chapter 68 says, O Salmo 68 diz God puts his beloved que Deus coloca os amados dele in families. dentro de famílias. Actually, the word beloved there is the word son. Na verdade, a palavra amado ali é a palavra filho. The King James Version uses a word, it's called solitary. A verdade, a versão King James usa a palavra Yeah. solitary. When you look at the word, you will find out that it means house. E se você pesquisar a palavra, você vai ver que ali está And escrito from house, we get the word son. casa, e da palavra casa vem a palavra filho. So for you to grow up, Então, para que você cresça, God has to put you into a family. Deus tem que colocar você dentro de uma família. He puts you there. He sets you there. Deus coloca você lá. Deus estabelece você lá. The rebellious, they dwell in a dry land. Os rebeldes habitam numa terra seca. So if you rebel against the principle of how God builds, Então, se você se rebelar contra o princípio de como Deus constrói, you will end up in a dry place. você vai terminar numa terra seca. But when you are set in a family, Mas quando você é colocado numa família, God puts you there Deus te coloca lá to grow you up. para fazer você crescer. Amen? Amém? So you didn't come to church to sing songs. Então você não veio para a igreja para ficar cantando músicas. You didn't come to church to find someone to get married. Você não veio para a igreja para encontrar um marido para casar. You didn't come to church because you
can have coffee and cake. Você não veio para a igreja para ficar tomando cafezinho com bolo. You came to church because God set you in a family. Você veio para a igreja porque foi Deus que te colocou dentro daquela família. And He puts you in that family E Deus coloca você naquela família grow you up. para crescer você, fazer você crescer. Amen? Amém? To help you to develop. Para te ajudar no desenvolvimento. So while you are there, Então, enquanto você estiver ali, your mind should not be focused on how I'm going to get into the dance team. a sua mente não deveria concentrar, como é que eu vou fazer parte do ministério de dança? And when am I going to play the keyboard? Quando é que eu vou tocar o teclado? And when is pastor going to ask me to preach? Quando é que o pastor vai me chamar para pregar? Say amen. Diga amém. And that is called an ambitious spirit. O nome disso, na verdade, é um espírito de ambição. It's a spirit of Absalom, O espírito de Absalão. where you have this intense desire. Onde você tem um desejo intenso. My advice to you, if you have all that ambition, O meu conselho para você, se você tem essas ambições, go and start your own church. comece então sua própria igreja. And let's see who will follow you. E vamos ver quem é que vai seguir você. If no one is following you, Se ninguém seguir você, stay in the family então volta e fica lá naquela família. and grow up. E cresça ali. Amen? Amém? Now, while you're in the family, Mas enquanto você estiver na família, the issue of family has origin. a questão da família tem uma origem, It is called patriarch. que é chamado patriarcas. You will read throughout the scriptures Você vai ler em toda a escritura genealogies. sobre genealogias. Now, He didn't want to just waste paper. Deus não queria simplesmente desperdiçar papel. So He decided to fill it with names E aí ele decidiu encher as páginas da Bíblia cheias de nome, to make the Bible thick. para fazer a Bíblia grossa. Genealogies Genealogias, also give you lineage. elas te dão a sua linhagem. It proves where you come from. Elas te provam da onde a pessoa vem. So in the Hebrew culture, Na cultura hebraica, genealogies were very, very significant. a genealogia tinha um significado muito grande. Oftentimes you will have to introduce yourself as the son of. Muitas vezes, quando você se apresentava, você tinha que dizer de quem você era filho. Like Simon Bar Jonah, Por exemplo, Simão Bar Jonas, meaning Simon, son of Jonah. que quer dizer Simão, filho de Jonas. The word Bar is the Aramaic word for son. A palavra Bar é a palavra aramaico para filho. The Hebrew word for son is Ben. A palavra em hebraico é Ben. Amen? Amém? So genealogies Então, genealogias are very, very spiritual. são muito espirituais. And you'll find that throughout the scriptures, E você vai ver que em toda a the escritura, lineage is always introduced. a linhagem é sempre introduzida. The God of Abraham, O Deus de Abraão, Isaac, Isaac, Jacob. Jacó. Amen? Amém? Why? There's a Por quê? genealogy. Porque há uma genealogia. So when God sets you into a family, Então, quando Deus coloca você em uma He wants família, to give you a spiritual lineage. Ele quer te dar uma linhagem espiritual. So church Então- is not just an organization. Então, igreja não é meramente uma organização. It is an organized family. É uma família organizada. When you study the nation of Israel, Quando você estuda a nação de Israel, remember they were made up of 12 tribes. lembre-se que eles eram compostos de 12 tribos. But it started with Jacob. Mas começou com Jacó. Jacob was one man, Jacó, que era um homem, then he became Israel, se tornou Israel, and then Israel had 12 sons, que teve 12 filhos, and those 12 sons became the nation. e esses 12 filhos se tornaram a nação. So when you look at the civil construct, Então, quando você olha a construção civil, how is a nation made up? como se faz uma nação, You can go to the book of Joshua chapter 7, você pode ver em Josué capítulo and 7. you will read of the civil construct of the nation of Israel. E você vai ler ali sobre a construção civil do povo de Israel. There was sin in the camp. Havia pecado no acampamento. Achan had touched
the accursed thing. Acã tocou algo amaldiçoado. And so God said to them, Então Deus disse para eles: I want every man to line up eu quero que todos os homens se alinhem according to his tribe, de acordo com as suas tribos, according to his clan, de acordo com os seus clãs, according to his family, de acordo com as suas famílias, according to his household. de acordo com as suas casas. Amen? Amém? Why was God asking that? Por que Deus estava pedindo He was isso? showing you how the nation was made up. Porque ele estava mostrando ali como se constrói uma nação, ou So como when a you- nação era construída. When you come to the New Testament, Quando você vê o Novo Testamento, spiritually, we are the family of God. espiritualmente nós somos a família de Deus. And as the family of God, E como família de Deus, there is an order of spiritual lineage. existe uma linhagem e ordem da linhagem espiritual. Amen? Amém? Now remember, Lembre-se, you are the son of God. você é o filho de Deus. Amen? Amém? But you can't be just hanging anywhere. Mas você não pode ficar por aí andando em qualquer lugar. You got to have a lineage. Você tem que ter uma linhagem. You must have a lineage. Você tem que ter uma You linhagem. must be able to prove your origin. Você tem que ser capaz de provar a sua origem. You must prove what you are connected to. Você tem que provar com o que você está conectado. Oftentimes when I talk to people who have serious problems, Muitas vezes, quando eu converso com pessoas que passam por problemas I sérios, always ask them, tell me about your lineage. eu sempre faço a pergunta: me dê a sua linhagem. Because I'll know where you come from. Porque eu quero saber de onde você vem. And I'll know why you're having these problems. E aí eu quero entender por que você está passando por esses problemas. Amen? Amém? Now, at the time when the walls of Jerusalem were being rebuilt, Quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, and Nehemiah, Ezra, Zerubbabel, those that were prophesying during their time, like E- Zechariah and Haggai, e Neemias, Zerubabel e todos aqueles que estavam profetizando durante aquele tempo, the Bible says, and God stirred the spirit a Bíblia diz que Deus moveu o espírito of those that would go and build the wall. daqueles que iriam para reconstruir os muros. But you would find that it was families. Mas você vai perceber que Deus usou ali famílias, It was fathers and their sons. pais e filhos. But when you went there to go and build, Mas quando eles foram para construir, you had to first go and give your lineage. a primeira coisa que eles tinham que fazer era provar a sua linhagem. You had to prove what you were connected to. Você tinha que provar com quem você estava conectado. If you could not prove your lineage, Se não pudesse provar a sua you were linhagem, excluded from the building. você era excluído do processo de reconstrução dos muros. I hope you're getting me. Eu espero que vocês estejam me entendendo. See, in the building of what God is doing in the nations, A construção daquilo que Deus está fazendo hoje nas nações, you must have a lineage. nós temos que ter a nossa linhagem. You can't just be someone who is independently just hanging and moving around. Você não pode ser simplesmente alguém independente que sai por aí sozinho fazendo o que quer. Amen? Amém? You see, when Jesus sent out the disciples, Quando Jesus enviou os He discípulos, said to them, when you go in a city, ele disse: quando você for numa cidade, find the man of peace. encontre o homem da paz. The right word is find the son of peace. Na verdade, a palavra certa é o filho da paz. Encontre o filho And da stay paz. in his house. E fique na casa dele. Amen? Amém? When you stay in his house, Quando você ficar na sua casa, na a casa workman dele, is worthy of his wages. o trabalhador é digno do seu salário. He will take care of you. Ele vai cuidar de você. He will look after you. Ele vai cuidar de você. Amen? Amém? When that happens, Quando isso you acontece, don't have to preach for money você não tem que ficar pregando para ganhar dinheiro. because you found a son of peace. Porque você encontrou o filho da paz. Amen? Amém? So, there's a lot of devastation in the body of Christ. Então há muita devastação ou There's a lot destruição of destruction of good vineyards dentro do corpo de Cristo ou dentro da vinha, há muita destruição, because we don't know how to manage our lineage. porque simplesmente muitos não entendem como nós devemos lidar com a nossa linhagem.
In Israel, Em Israel, they will ask you before you can say anything, antes que você falasse qualquer coisa, whose son are you? era te perguntado: você é filho de quem? Even Saul wanted to find out, Mesmo Saul teve que descobrir: whose son is this? de quem é esse filho? Você é filho de quem? Because if he is this way, Porque se ele é dessa forma, I must know who his father is. eu tenho que conhecer quem é o pai dele, então. What is he connected to? A quem ele está conectado? Amen? Amém? So you need to know this right now. Então agora você precisa For saber you isso. to come to the fullness of your sonship in God, Para que você chegue à sua plenitude da filiação em Deus, you must belong to a family. você tem que pertencer a uma família. Amen? Amém? This is where God will develop you. E é assim que Deus vai desenvolver This is você. where God will construct you. É assim que Deus vai construir você. Because in a family, Porque numa família there's a father. tem um pai. And you have to learn how to submit to that father. E você precisa aprender a como se submeter a esse pai. Now, throughout the Bible, Em toda a Bíblia, there are many relationships, existem muitos relacionamentos, like Elijah and Elisha, como Elias e Eliseu, like Moses and Joshua, Moisés e Josué, like Ruth and Naomi. Ruth e Naomi. Amen? Amém? Like Paul and Timothy, Paulo Paul e and Titus, Timóteo, Paulo e Tito, Paul and Epaphras. Paulo e Amém. Esse nome aí. Not Aphrodite, Epaphras. Não é nome Afrodite, não. Cuidado, é esse nome aí. Okay? There's these relationships. Existem esses relacionamentos. There are also a lot of what we call metaphors, Existem muito do que nós chamamos de metáforas, like a bow and an arrow, como o arco e a flecha, a stone and a sling, como uma pedra e a funda, a donkey and a colt, como o burro e o a filhotinho do burro, mountain and a hill, como uma montanha grande e uma pequena montanha, a flame and a fire. como uma chama de fogo e o grande fogo. What is all that? Tudo isso é They o are quê? pictures of relationships. São figuras de relacionamentos. You must understand that the Hebrew language is pictures. Você precisa entender que a língua hebraica é uma língua baseada em figuras. Every word in the Hebrew language is a picture. Toda palavra na língua hebraica, na verdade, é um desenho ou uma figura. When you look at certain words in the Bible, Quando você olha em certas palavras na there are Bíblia, pictures attached to it. existem figuras ligadas a essas palavras. So these pictures Então essas are figuras, giving you an indication elas te dão uma indicação a relationship. de um relacionamento. So when you look at the bow and the arrow, Então quando você olha a flecha e o arco, arrows are the sons. a flecha significa os filhos. The bow is a father. O arco é o pai. And he launches his son. E é o pai quem lança o filho. The stone is son. A pedra é o filho. The sling is a father. A funda é o pai Launches his son. que lança o filho. A hill is a son. A montanha pequena é o filho. Mountain is a father. A grande montanha é o pai. Every hill must become a mountain. Todo pequeno monte um dia vai se tornar uma montanha. So when you reading the scriptures, Então quando você vai lendo a escritura, you have to be able to decode these cryptic things você precisa ser capaz de decodificar essas coisas que são críticas. about how God emphasizes relationships, Sobre como Deus enfatiza os relacionamentos. because it's about growth. Porque isso tem a ver com crescimento. Amen? Amém? This is all about learning how to grow. Isso tem a ver com aprender a como se cresce. So when you look at all these different kinds of relationships in the Bible, Então, quando você olha todos esses tipos diferentes de relacionamentos na it is to Bíblia, develop you é para te desenvolver so that you can become. para que você possa, enfim, se tornar. Now, when you look at Jesus, Quando você olha para Jesus, for Jesus to be born, para que Jesus nascesse, there had to be a registration. tinha que haver um registro de nascimento. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? When you read the book of Luke chapter 2, Quando você lê Lucas capítulo 2, you will find você vai ver
that Joseph and Mary que José e Maria, had to go and prove their lineage. eles tiveram que ir a um lugar para provar a sua linhagem. Caesar Augustus Augusto César passed a law. Publicou uma lei He wanted to do a census, que ele queria fazer um censo. and he wanted everyone to prove their registry. Ele queria que todos provassem os seus registros. It was actually for tax purposes Na verdade, por propósito de impostos. and to prove what you owned, your assets. Para provar os seus bens e aquilo que você possuía. So, for everyone to be registered, Então, para que todos fossem registrados, you had to go to your hometown eles tinham que ir para sua cidade natal and be registered e ser registrados. and prove your E lineage. provar a sua So, linhagem. because Joseph was from the tribe of Judah, Porque José era da tribo de Judá, he had to go to the city of Bethlehem, ele teve que ir para a cidade de Belém, which is in Judea, que estava na which Judéia, is called the city of David. que é chamada cidade de Davi. And when he went there, E quando ele chegou lá, he had to prove his lineage. ele teve que provar a linhagem dele. When the registration took place, Quando houve esse registro, Christ was born. Cristo nasceu. You see, there's a birthing of sonship Existe um nascimento para a filiação. when you can prove your lineage. Quando você prova a sua linhagem. Amen? Amém? Every one of you must be registered. Todos nós precisamos ser registrados. You must be able to say, this is who I come from, this is whom I am connected to. Você tem que ser capaz de dizer, é aqui que eu pertenço, eu faço parte disso aqui, eu venho dessa linhagem. When that takes place, Quando isso acontece, there's a birthing of Christ. existe um nascer de Cristo em você. Now, where does the registration take place? Mas onde é que acontece o registro? It takes place in Bethlehem. Aconteceu em Belém. Bethlehem. Bet-lehem. Bet, House. casa. Lehem, Lehem, bread. pão. House of bread. Casa do pão. Why do you go to church? Por que você vai à igreja? To get lehem, Para obter o lehem, bread, pão, the word of God. a palavra de Deus. Who gives you that word? Quem te dá essa palavra? The father of the house. O pai daquela casa. He breaks the bread for you. É ele quem parte o pão para você. He feeds you. É ele quem te alimenta. So when you are in the house of bread, Então, quando você está na casa do pão, there is one who feeds you. existe alguém que te alimenta. And in that feeding, E nesse alimentar, receiving the bread of life, você recebe o pão da vida. receiving the word of God, Recebe a palavra de Deus. Christ is born. E ali Cristo nasce. So you must be born of the incorruptible seed of God's word. Então você precisa nascer da semente incorruptível que é a palavra de Deus. You can't be born of a miracle Você não pode nascer por conta de um milagre or born of music. ou por conta da música. No. You must be born of the incorruptible word of God. Você tem que nascer através da incorruptível palavra de Deus. Amen. Amém? And that happens E isso acontece because someone gave you the food. porque alguém te dá o alimento. When Jesus was born, Quando Jesus nasceu, they put him in a manger. colocaram numa manjedoura. And the wise men came E os sábios vieram to see him. para vê-lo. And when they looked at him in the manger, Quando olharam a Jesus ali na manjedoura, what did they see? o que eles viram? Now, the manger A manjedoura is where animals come to feed because they put him in a manger, which is a feeding trough. é o lugar onde os animais vêm se alimentar, porque a manjedoura nada mais era do que isso, um lugar onde os animais vêm para comer. So when the wise men came Então, quando os sábios and vieram they saw him in the manger, e viram Jesus na what were manjedoura, they looking at? eles estavam olhando para o quê? They were looking at the food. Eles estavam olhando para uma comida.
They were looking at Jesus Christ, Eles the bread of estavam life. olhando Jesus, o pão da vida. They were looking at the very food Eles estavam olhando para um verdadeiro alimento, that was going to be the bread of life. que seria o pão da vida. The house of bread A casa do pão produces kings. produz reis. Not the house of entertainment. Não é a casa de diversões, não. Why do I say that? Por que eu estou dizendo isso? God spoke to Samuel. Deus falou com Samuel. He said, "Go to the house of Jesse Ele disse, vá à casa de Jessé, in Bethlehem. em Belém. There Lá I have provided for myself eu providenciei para mim mesmo a king." um rei. So where are kings made? Então onde os reis são formados? In the house of bread. Na casa do pão. But first, Mas primeiro, he had to be a son. ele tinha que ser um filho. Hello? He first had to be Primeiro, Son. ele tinha que ser um filho. to his father Jesse. Para o pai dele, Jessé. Then he became a king. Aí ele se tornou um rei. So in the house of bread, Então, na casa do pão, there's a father. existe um pai. Jesse means Jessé quer dizer a father who stands out. um pai que se estabelece ou que sobressai. Um pai que se means- sobressai. One who sets standards. Aquele que estabelece padrões. That's why you will read of the root of Jesse. Por isso que está escrito sobre a raiz de Jessé. Fathers set standards. Pais estabelecem padrões. That's why they are there. É para isso que eles existem. Through their instruction, through their ways, through their lifestyle. Através das instruções, através do caminho, através do estilo de vida, They set standards. eles colocam padrões. That's why Paul would say to his son Timothy, É por isso que Paulo falou para o seu filho Timóteo: "You have followed my doctrine, siga a minha doutrina, my manner of life, o meu modo de vida, my purpose, os meus propósitos, my persecution, as minhas perseguições, my afflictions, minhas my trials. aflições, minhas provas. You followed me through all of that. Siga-me através de tudo isso. And you saw how the Lord delivered me out of them all." E você viu como o Senhor me libertou de todas essas coisas. So what did Paul become for Timothy? Então, o que Paulo se tornou para Timóteo? Became a standard. Ele se tornou um padrão. Amen? Amém? He set a standard for him. Ele estabeleceu os padrões para He said, "You have Timóteo. followed my purpose." Ele falou: você segue o meu propósito. The word purpose there A palavra propósito ali is the word prothesis. é a palavra protissus. This is where we get the word showbread from. É dali que vem a palavra usada para o pão da propiciação. What was the purpose? Qual era o propósito? The purpose was to put on display O propósito era colocar ou mostrar the showbread. o pão da propiciação. Now, to understand that, Para entender you have to isso, go right back into the law você tem que voltar, ler a lei, to look at what is the purpose of the showbread. para entender qual é o propósito do pão da propiciação. How was it made? Como é que ele era feito? Why was it put there? Por que ele era colocado ali? The showbread O pão da propiciação was baked every day. era assado todos os dias, diariamente. And actually it was very thin, it was flat. Na verdade era bem fino, bem fino, né? And there were 12 loaves. E colocavam-se ali os 12 pães. The number 12 is a number of governance. O número 12 tem a ver com governo, é um número de governo. 12 foundations. 12 fundações, 12 fundamentos, 12 portões, 12 apostles. 12 apóstolos. Amen? Amém? Everything about 12 is about governance. Tudo que diz respeito a 12 tem a ver com The governo. 12 tribes of Israel. As 12 tribos de Israel. The 12 wells.
12 wells. Os 12 poços. Solomon had 12 administrators. Salomão teve 12 administradores. We can go on and on talking about E a 12. gente pode pegar várias vezes o número 12 e falar muito sobre 144,000 is not a literal number. 144 mil não é um número literal. It is a governing number. É um número que representa governo. It's a multiple of 12. É múltiplo de 12. It's talking about a governing company. Que está falando sobre uma companhia que governa. What was Paul saying to him? O que Paulo estava dizendo para When you ele? look at my life, Quando você olhar a the minha purpose vida, of my life o propósito da minha vida is to show you governance. é mostrar a você o governo. How to govern your life. Como governa a sua vida. The 12 loaves represented the 12 tribes. Os 12 pães representavam as 12 tribos. Amen? Amém? So, fathers are there to set a standard. Então os pais existem para colocar um padrão. Bethlehem Então Betlehem was the ou Belém place of registration. era um lugar de registro. Every house must become a house of bread. Toda casa precisa se tornar a casa do pão. Place of feeding the word of God. Um lugar onde nos alimentamos com a palavra de Deus. Now, let me tell you something about myself. Eu vou falar para vocês um pouco sobre mim. I'm a very boring person. Eu sou um cara muito chato. You come to my church, you'll get very bored Se vocês vierem para a minha igreja, vocês vão ver que é muito chato. because you'll get nothing from me. Porque lá na minha igreja vocês vão receber nada. There are many people here that Tem tell muita gente aqui da minha igreja, pode dizer para vocês. you, I am absolutely resolute when it comes to being consistent and faithful. Eu sou resoluto no que diz respeito a ser fiel e manter um padrão. I don't take excuses for that. Eu não aceito desculpas em relação a isso. I am consistent when it comes to making sure that people get fed the word of God. Eu sou muito consistente no que diz respeito em alimentar as pessoas com a palavra de Deus. You can go to anyone in the team that has come with me, they'll tell you that. Você pode perguntar a qualquer um do time que está comigo e eles vão te dizer. There are certain meetings you don't miss. Existem cultos que eu exijo que ninguém perca. Hello? Why? Por quê? I'm interested in you becoming a king. Porque eu confio que você um dia vai se tornar um rei. But if no one sets a standard for you, Mas se ninguém levantar um padrão para você, you're going to run around in your diapers till you're 40. você vai ficar usando fraldinha até os seus 40 anos. You're going to keep having financial problems. Você vai continuar tendo problemas You're going to keep having financeiros. marital problems. Vai continuar Marriage. tendo problemas no casamento. You'll have medical problems. Você vai ter problemas de saúde. Eventually you'll have mental problems. Vai até ter problemas mentais. Because the word of God Porque a palavra de Deus, is the best counselor. ela é o melhor consolador ou conselheiro. It has the power to deliver you. Ela tem o poder para libertar você. That is why it's called the bread of his presence. Porque ela é chamada do fôlego da presença de Deus. I have seen people delivered from drugs. Eu vi pessoas sendo libertas de drogas, Marriages get restored. casamentos sendo restaurados, People get healed from cancer. pessoas sendo curadas de câncer. I never laid my hands on E them. eu nunca impus as minhas mãos sobre elas. But I let the doctrine fall like rain. Mas eu deixo a doutrina cair como chuva. Because I believed the word. Porque eu acredito na palavra. When you in the house of bread, Quando você está na casa do pão, get registered. seja registrado. Prove your lineage. Prove a sua linhagem. You can say, I'm the son of God. I'm going to talk to the sun. I'm going to talk to the moon. Você pode falar, eu sou um filho de Deus, eu vou dar ordem ao sol, eu vou dar ordem à lua. But if you can't tell me your lineage, Mas se você não puder provar a sua linhagem, you're not going to grow up. você nunca vai crescer. God is not going to be able to trust you with rulership. Deus nunca vai confiar a você o governo.
Do you know that many believers are leading defeated lives? Você sabia que muitos crentes, na verdade, estão tendo uma vida derrotada? Defeated life. Derrotada. They can't handle the flesh. Eles não conseguem lidar com a carne. They don't know how to deal with their carnal desires. Eles não conseguem lidar com os desejos carnais. And the Bible is clear about all of these. E a Bíblia é tão clara sobre essas coisas. That if you don't know how to overcome them, you will become overcome with them. Que se você não souber vencer essas coisas vão acabar te vencendo. Therefore, you have to be in a place of accountability. Por isso é que você precisa se encontrar num lugar onde você tem que prestar contas. You have to be in a place where there's feeding taking place. Você tem que estar no lugar onde há essa alimentação acontecendo. I'm not talking about just being inspired. Eu não estou falando sobre ouvir coisas que te inspirem. Give you stories from the internet and telling you, Histórias da internet, ficar falando para você. and then tell you a dream and give you another riddle. Ou te dar um sonho, ficar contando charadas, enigmas. I'm talking about line by Eu line, estou falando de linha após linha. precept upon Preceito após preceito. precept, building. Construindo, construindo, construindo. The success of a leader is not what we can see. O sucesso de um líder não está naquilo que a gente pode What he's ver, going to leave behind. mas está naquilo que ele vai deixar para trás. When a pastor gets to 60 years old, Quando um pastor chega aos 60 anos de idade, that's one thing that's gripping him. tem uma coisa que fica na mente dele. Who's going to take over? Quem é que vai assumir? Quem é que vai continuar? Amen. Amém? Who's in my lineage? Quem é que está na minha linhagem? Who do I have that I can entrust? Quem é que eu tenho que eu realmente possa confiar? Do I have people that are connected with me? Eu tenho gente que realmente está conectado a mim? Amen. Amém? This is what Bethlehem does. E é isso que Belém tem a ver. Bethlehem Ephratah was not even known. No one, he says, you are the most little, the smallest one. Lembre-se daquele que disse que ele era o menor na batalha, ele era tão pequeno na batalha, But it produced the king. mas foi daquela casa que se produziu um rei. Listen to me. Me escutem, This is not about numbers. isso aqui não tem nada a ver com números, This is about who is in covenant with you. mas tem a ver com quem é que realmente tem aliança contigo. You will learn in the journey of life. Você vai aprender na jornada da vida You can count the people that are with you on one hand. que você precisa só de uma mão para contar realmente aqueles que estão contigo. Don't preach for the applause of Não people fica pregando para receber aplauso do povo, não. and think that they are all with E you. não se ilude achando que todos estão com você. They will shout, crucify him. Porque eles vão gritar para você, crucifica-o, Give us Barabbas. nos dá Barrabás. Like how they are asking for the person who's in jail to be the president of your country. Como, por exemplo, aqui, estão querendo que um prisioneiro seja o presidente do seu país. That's what they'll ask for. É isso que o povo quer. If you don't know who's seriously connected to you, Se você não souber seriamente quem está conectado a você, this journey of ministry can be very painful. a sua jornada no ministério vai se tornar muito penosa. You need people who can prove their lineage. Você precisa de pessoas que possam provar a linhagem delas. Christ will be born. E aí Cristo nasce. Amen. Amém? That's what Bethlehem does. E é isso que Belém See, while David was there in the house of Jesse, Quando Davi estava na casa de Jessé, the Bible will tell you he was very skilled. a Bíblia diz que ele tinha muitas habilidades. The Bible will tell you in Psalm 78 A Bíblia diz no Salmo 78 that he led Israel with integrity of heart que ele liderou Israel com integridade de coração and the skill of hand. e com uma mão hábil. Where did he learn that? Onde foi que ele aprendeu tudo isso? He learned it in the house of Jesse. Ele aprendeu na casa de Jessé. He learned to be a skilled musician, Ele aprendeu a ser um músico hábil, com boas habilidades, to calm the demons. acalmar os demônios.
He learned how to speak with prudency. Ele aprendeu a falar com prudência. He even learned how to be handsome. Ele aprendeu até se tornar bonito. Bible says he was handsome. A Bíblia diz que Davi era bonito. He was skilled in his speech, Ele era hábil, tinha habilidade ao falar. skilled in his hand. Ele tinha habilidade com as mãos. He was trained Ele foi treinado to discern the bear and the lion. para discernir e vencer o leão e o urso. The bear is an animal of the flesh. O urso representa o animal da carne, It can smell you. porque ele sente o cheiro da carne. The lion is territorial, O leão é um animal territorial, controls territories. controla territórios. A son is able to discern such people. Um filho consegue discernir tais pessoas. By the way, the bear and the lion is inside you now. A propósito, tanto o leão quanto o urso estão bem aí dentro de você. And you need a discerning son E você precisa de um filho que tenha to know discernimento when the bear and the lion is coming to attack the flock. para saber quando é que esse leão e o urso se levantam So- para atacar o rebanho. All this is happening in Bethlehem, Tudo isso aconteceu em Belém, house of bread. casa do pão. Jesse trains his son. Jessé treinou o filho dele, So much so ao tal ponto that when Samuel came, que quando Samuel veio, David stuck to his responsibility. Davi he made sure he carried out his começou responsibility. as suas responsabilidades. He was taking care of the sheep. Ele cuidou das ovelhas. Listen, Samuel was a celebrity. Samuel era um tipo de celebridade. He was very famous. Ele era muito famoso. Why? Por quê? Everything he said came to pass. Porque tudo que aquele homem falava se cumpria. Can you imagine missing Samuel's visitation? Imagina você perder esse encontro com Samuel. Can you imagine? I'm telling you, Benny Hinn is coming to your church. Imagina só se eu falar, o Benny Hinn vai na sua igreja. And Pastor Renan is telling you, E o pastor Renan fala assim para você: you need to look after your flock. Don't come. não, você não vai vir não. Você tem que cuidar das suas ovelhas lá, do seu rebanho. You will be devastated. Você vai ficar acabado. Maybe that's not the best example, but Pode ser que exista um exemplo melhor, mas foi esse o exemplo. you wanted to meet the most famous person. Você quer encontrar, conhecer a pessoa mais famosa do momento. You see, in the house of bread, Na casa do pão, you will learn how to take responsibility. você precisa aprender a assumir responsabilidades. You will learn that there's a task I must finish. Você precisa aprender que você tem uma tarefa a cumprir. Now, the reason people don't come to divine sonship A razão pela qual as pessoas não conseguem obter a filiação divina, what do I mean by that? o que eu quero dizer They falando don't isso? come into the fullness of knowing what it means to function like the Son of God. Algumas pessoas nunca conseguem chegar à plenitude do que é se tornar um filho de Deus na prática. It's because they have no spiritual lineage. É porque elas não têm linhagem espiritual. Therefore, you have to do things to impress people. Por isso é que você acaba fazendo coisas para impressionar as pessoas. You have to prophesy. Você tem que You profetizar, have to pray for people. tem que orar pelo You have to povo, push them down. tem que abater algumas pessoas. You have to do all of that because you need to be famous. Você fica fazendo essas coisas porque você quer ser famoso. But when you are under someone in the house of bread, Mas quando você se submete a alguém na casa do pão, I got good news for you. eu tenho boas novas para vocês. You are God's best kept secret. Você vai se tornar o melhor segredo oculto de Deus. Best kept secret. O melhor segredo oculto. Every team has got a reserve. Todo time tem que ter uma reserva. That one person that can change the game. Aquela pessoa que é capaz de entrar e mudar o jogo. It just comes on for 15 minutes. Que entra ali e resolve a parada em 15 minutos.
The last 10 to 15 minutes Aqueles 10, 15 últimos minutos finais. comes and it changes. Chega e muda o jogo todo. That's what you are. É isso que você é. Você é essa pessoa. When you are hidden Quando você se mantém escondido in the house of bread. na casa do pão. Amen. Amém? Get your lineage. Obtenha a sua linhagem. Stay in the house of bread. Continue na casa do pão. Connect to a Jesse. Se conecte a um Jessé. One day you will lead a nation. E um dia você vai conduzir uma nação. You'll rule in the midst of all your enemies. Você vai governar em meio a todos os seus inimigos. Amen. Amém? You'll have a strong covenantal line. Você vai ter uma linha forte de aliança. Are we okay? Vocês estão bem? When we come back, I'll give you more. Quando a gente voltar, eu vou continuar falando. Okay. We're going to have a break for half an hour, Nós vamos ter um intervalo de 30 minutos agora. and we're going to receive an offering on your way Vamos out. receber, ao sair, podem deixar a oferta. Let's stand. I want to pray for you. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com vocês primeiro. Just open this door for us here, Brett. I want us to be a blessing to the speakers. Eu gostaria que nós pudéssemos ser uma bênção aos palestrantes. So you're welcome to leave an offering with us. Então você é bem-vindo a poder deixar sua oferta conosco. I know this morning that God is surgically working on your heart. Eu sei que nessa manhã Deus está trabalhando nos corações. And I want you to be open to that. E eu gostaria que você estivesse aberto a isso. Amen. Amém? Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, I thank you that you are the bread of life. eu te agradeço, pois tu és o pão da vida. And as we engage in these sessions, E enquanto nós estamos envolvidos nessas sessões, surgically work on our hearts trabalhe de forma cirúrgica em nossos corações, so that we can prove our lineage. para que nós possamos provar a nossa linhagem. May we be in Bethlehem Que possa haver em Belém, so that we can receive bread para que possamos receber o pão to become kings, e se tornar reis, to rule, para to governar, have dominion. para ter domínio. As we go and engage in fellowship, Ao ter um minuto de comunhão, may your spirit hover over us que o seu Espírito mova entre nós, to understand these truths. para entender essas Even as we verdades. give into the kingdom this morning, Ao estar contribuindo com o reino nessa manhã, we acknowledge the servants of the Lord nós reconhecemos os servos do Senhor, that have brought good news to us. que trouxeram boas novas para nós. How beautiful are the feet of them Quão formosos são os pés that bring good news. daqueles que trazem boas novas. And we receive them with shouts of E grace. nós os recebemos com gritos de louvor. And the Bible says we give honor where honor is due. E a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. And as we give today, E ao contribuir we are hoje, shareholders in their grace. nós somos participantes das graças deles. We are receiving something Nós from recebemos algo deles. in Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.